O sino da igrejinha faz Belém bem blanc. O sino da igrejinha. Salve, salve pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo dessa série de vídeos AG Xalugá, que é uma série de vídeos que eu estou fazendo e produzindo para conversar com vocês sobre candomblé, umbanda, religião e sobre o terreiro, o AG Xalugá, o Centro de Desenvolvimento Mediúnico AG Xalugá. Então eu estou postando esses vídeos nas minhas plataformas digitais, no Facebook, a página AG Xalugá, no Instagram, @Fabiano_Mago, e aqui no YouTube, tá? No nosso canal Fabianiec AG Xalugá. O vídeo de hoje é sobre os orixás, mas para começo eu vou tirar a máscara, porque eu moro sozinho e eu já dei o exemplo, né? A gente tem que usar máscara quando sai na rua, quando tem pessoas por perto, lavar as mãos frequentemente e usar álcool gel e manter o distanciamento social o máximo possível para tentar combater aí, né, o coronavírus. Bom, mas como eu moro sozinho, vou tirar a máscara, já dei o exemplo, para conversar com você sobre os orixás. Lá na África, haviam mais de 3.000. Aqui no Brasil hoje são cultuados menos de 20. Os 16 orixás mais famosos do Brasil são esses que eu vou apresentar agora. Fica comigo, vamos conversar sobre orixá. Eis o primeiro dos 16 orixás que nós vamos conversar, Exu. O controverso Exu, que não é o diabo, tá? Ele é o deus dos caminhos, o mensageiro, o orixá do sexo. Tá? Por isso mesmo, e também pelo racismo, ele foi erroneamente comparado ao diabo. Né? Isso é racismo, eu já conversei sobre isso no outro vídeo. Então é uma visão errada, é uma visão muito errada do Exu. O Exu é o mensageiro, é o deus do sexo, ele não tem nada de diabo. Inclusive, diabo, esse ponto de vista de que existe um antagonista para Deus, um inimigo de Deus, esse ponto de vista nem existe no candomblé. Isso é uma cultura que nem faz parte da cultura do candomblé. Tá? Não existe diabo e demônio manipulando os seres humanos no candomblé e na umbanda. Nós mesmos somos responsáveis por nos aproximar do que é positivo ou nos aproximar do que é negativo. Tá? E nós somos senhores de nossas escolhas. Então, a gente faz o mal, se a gente fizer o mal, a gente vai pagar por ele nessa encarnação ou na próxima. Mas não é influência de nenhum ser do astral, não existe um antagonista de Deus, um inimigo dos seres humanos. Então essa visão nem sequer existe no candomblé. Somos nós mesmos que escolhemos ser bons ou ser maus, para nós mesmos e para os outros. Exu é o orixá do caminho, o símbolo dele é um pênis, tá? E ele é o orixá que rege as segunda-feiras. Ele é o deus das línguas faladas, a cor dele é o vermelho e preto e a saudação dele é Laroyexu. Ok? Depois vem Ogum. Ele é o deus dos ferros, dos metais, o senhor da guerra. A cor dele no Brasil varia de azulão no norte para verde, vermelho e branco no sul. Tá? Ogum é o senhor dos metais. A saudação de Ogum é Patacuri Ogum no norte e Ogunhê no sul do Brasil. Ogum é um orixá que ele é sincretizado também diferente, dependendo da região do Brasil. Em alguns lugares ele é Santo Antônio, em outros lugares ele é São Jorge. Tá? Então o sincretismo é quando você associa uma entidade ou uma divindade de uma religião à entidade, santo ou divindade de outra religião. Isso aconteceu de maneira bem controversa na história. Alguns historiadores garantem que foi porque os negros precisavam esconder sua cultura religiosa, outros já dizem que não tem nada a ver com isso. Mas existe o sincretismo religioso sim, e em algumas casas, em alguns terreiros, em alguns candomblés, você vai ver então um altar cheio de santos católicos. No Jeje isso acontece muito. E você vai dizer, ué, mas não é um candomblé, não tinha que ter orixás africanos, enfim, mas isso vem do sincretismo. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, ressaltar e bater de novo na tecla, é que pessoal do sul, atenção Jeje, Cambindas, Almas e Angola, ali de Florianópolis, vocês são candomblé, tá bom? Eu sempre ouço, já ouvi muito nesses lugares dizerem assim, um dia eu queria ser do candomblé, como eu acho o candomblé bonito, um dia eu quero ir lá na Bahia ver o candomblé. Gente, se cultua o orixá, se tem ritual de orixá na tua casa, a tua casa é candomblé. Candomblé é todas essas nações. Tá passando um caminhão aí, mas eu não vou cortar o vídeo não, eu vou deixar as coisas serem bem naturais.
Então, todas as casas onde se cultua orixá é candomblé. Parem de dizer que candomblé é lá na Bahia. Não. Lá na Bahia tem alguns tipos de candomblé. Queto, por exemplo, que é o mais famoso dos candomblés. Mas é o mesmo Angola, é o mesmo Nagô, é o mesmo Jeje, é o mesmo Cabinda, é o mesmo Almas em Angola, é a mesma nação de Xangô lá no Maranhão. Todo lugar que cultua orixá é candomblé. Por favor, entendam isso e parem de dizer que vocês queriam ser do candomblé. Já são do candomblé. Já é candomblé, tá bom? Bom, o caminhão tá passando e a gente vai continuar o vídeo. De Ogum, a gente parte para Yansan, que é a deusa dos raios, deusa da tempestade, deusa das paixões, a primeira esposa de Xangô. A cor de Yansan é o vermelho e branco em algumas nações no sul e o vermelho e marrom lá no norte do Brasil. Saudação de Yansan Eparrei. Se eu não falei a saudação, acho que eu falei a saudação de Ogum, né? Ogunhê no sul, Patacuri no norte. E Yansan, então, tem essa saudação Eparrei Oiá, ou ela também é chamada de Oiá no sul do Brasil. Ela é a deusa do raio e é uma deusa que muito me admira, porque eu sou muito fã de Yansan. Ela representa a força, né? A guerreira feminina. Tá? De Yansan nós vamos para Xangô. O Cabelecilha é a saudação do deus do fogo. Ele é o senhor do vermelho e branco, é o deus da justiça, é o deus das pedras, da pedreira, é Xangô, Aganju, Xangô, Agodô, Xangô. Xangô é um orixá muito famoso no Brasil. Ele não é tão famoso quanto Oxóssi e Iemanjá, mas ele é muito famoso no Brasil também. Xangô é deus do fogo, é o filho preferido de Oxalá. Bom, de Xangô nós vamos então para os Ibejis. Os Ibejis, que são os orixás que representam a infância, as crianças. A cor deles são todas as cores claras. Eles são orixás que representam a força infantil. Que beije, salve os erês, né? Cosme, Damião e Doum. Quem nunca ganhou um pacotinho de Cosme lá no 27 de setembro, com doces, balas? Então, esses orixás são representados, sincretizados com São Cosme, Damião e Doum, e são os orixás criança. Deles nós vamos então para Oxum, a deusa das águas doces, a deusa dos rios, senhora do ouro, senhora da gestação. O empoderamento feminino e a beleza estão em Oxum, que seria a Afrodite, sincretizando com deuses gregos. Oxum é Nossa Senhora do Bom Parto, no sincretismo com os santos católicos. Oxum é a deusa da beleza. Então, impressionante essa curiosidade que eu vou falar agora. Oxum tem a cor amarela em todas as nações de candomblé do Brasil, menos em uma nação, a pequena Almas em Angola, que só existe ali numa região de Santa Catarina, onde eles dizem que Oxum é azul. É uma curiosidade, eu descobri quando eu frequentei uma casa lá para fazer um ritual. Aliás, eu já fiz rituais em várias casas de terreiros, de candomblé, Brasil afora, de acordo com os meus problemas, com as minhas situações, com as minhas situações e inquietações. Eu ia no candomblé, eu fazia um ritual com eles, eu renovava a minha energia e com isso eu ganhava muita cultura, muito respeito às diferenças que existem entre os candomblés. Os orixás sempre me ajudaram de um jeito ou de outro, e é por isso que eu escolhi essa religião e me especializei depois de fazer teologia em crenças afro, em cultura, em intolerância religiosa. Tá? De Oxum, então, que a gente sai da deusa do ouro e entra então num outro orixá, que é Logunedé, o filho que Oxum teve com Oxóssi. Logunedé é o primeiro dos orixás que aqui a gente vai falar sobre essa dualidade. Logunedé passa 6 meses vestido de mulher, morando com a mãe no fundo do rio, e 6 meses com o pai, caçando, né, nas florestas, vestido de homem. Essa ideia de Logunedé já dá uma indicação de que ele é o orixá da bissexualidade. Ele é um orixá dessa dualidade, do menino efeminado ou da menina masculinizada, né? Logunedé é o primeiro orixá que faz referência direta no candomblé a uma diversidade sexual, que é muito bem aceita nas religiões afro, na Umbanda também, que é afro-ameríndia, enfim. Candomblé aceita a sexualidade das pessoas, e Logunedé é uma prova disso. Logunedé é um orixá muito querido e ele é um deus relacionado à juventude, à adolescência, né? O adolescente rebelde está sob a influência de Logunedé, a rebeldia, a vontade de descobrir, de enfrentar o mundo, de ser uma pessoa que você ainda não sabe quem é, de se descobrir. Depois de Logunedé nós vamos para o Oxóssi.
Oxóssi é o deus das matas, senhor da caça. Oxóssi é o orixá mais famoso no Brasil. Todo mundo pensa que é Iemanjá, que é o Ogum, que é Oxalá. Não, Oxóssi é o orixá mais famoso no Brasil. Ele é o rei de Queto, a maior nação de candomblé do Brasil. E Oxóssi é famoso porque ele foi muito cantado em músicas, em versos, em prosas, poemas. Oxóssi é famoso por ser o deus das matas, o orixá